Escrever para Woolf era prestar atenção nessas linguagens secretas, tantas vezes inaudíveis que só é possível escutar na ponta dos pés e com os sapatos na mão. Voz do esnobismo, do contrassenso, da roupa, do mundo vegetal. Escutar e dar a escutar os estranhos entrecruzamentos em que entram essas músicas tão sigilosos que às vezes nem mesmo aqueles que as entoam se dão conta de sua presença. Meus amigos, hora de Virginia Woolf. Vamos lá? Quem é vivo sempre aparece. Voltamos com este canal, com vídeos, com comentários sobre literatura, dessa corajosa, inexperiente e empolgada estudante de literatura querendo ler clássicos e sair um pouco desse mundo louco digital de redes sociais, com essa obra maravilhosa, Mr. Dalloway, de Virginia Woolf. Arrisco a dizer que foi o melhor livro que eu li esse ano, que eu coloquei na literatura dos clássicos. Muito denso, muito difícil, mas espetacular. Vale cada sacrifício que foi feito para poder ter essa leitura. E o motivo de eu ter demorado tanto para fazer esse vídeo foi algumas questões pessoais, probleminhas que eu tive na minha vida. Como eu disse no primeiro vídeo, esses vídeos que eu faço aqui, eles não têm finalidade lucrativa nenhuma, são para me impulsionar na faculdade, para me impulsionar no sentido de estar buscando o mundo de letras, de livro. Acho que é o objetivo de muita gente que me acompanha aqui. Mas eu tive uns problemas pessoais, que agora estão um pouco mais calmos, mas eu não deixei de ler o livro. E estou de férias no meu trabalho, ainda tenho um trabalho, né? Eu sou servidora pública, então o que dificulta um pouco, às vezes tá tirando esse tempo para poder fazer essa análise dos livros, mas estava sempre na minha cabeça, assim, eu preciso voltar, porque é tão bacana para mim. E as pessoas que assistem também vão dando feedback. Eu estava com saudade de fazer esses vídeos aqui. E Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Gente, maravilhoso. Quem não conhece, eu tinha muita curiosidade de ler Virginia Woolf. Eu vou assistir ao filme As Horas, que retrata as histórias de algumas mulheres, inclusive tem a Virginia Woolf nela, né? Ela é muito citada, né? É uma escritora britânica, muito conhecida, mas como eu gosto muito de Clarice Lispector aqui no Brasil, meio que me lembrava, assim, né, o estilo que eu acho que devia ser da Virginia. E aí eu comecei a buscar alguns livros que eu poderia ler. Ela faz muitos ensaios, né, sobre o feminismo, tem muita literatura, tem muitas obras dela famosa, mas eu acabei optando por esse, né, Mrs. Dalloway, que é interessante já logo no enredo, né, que traz sobre um dia dessa mulher, que é da alta sociedade britânica, na verdade, junho de 1923. Então, ele se passa em Londres, então até o personagem principal, sem ser humano, é a cidade, né, de Londres, então fala muito das ruas, do comércio, da atividade local, num dia qualquer, e das personagens que atravessam esse dia. E o mais interessante é que cada um enxerga o dia de uma forma diferente, e a Virginia Woolf, eu não vou me delongar muito trazendo característica, porque eu não sou uma crítica literária, eu sou uma estudante curiosa e corajosa, né, de estar aqui me colocando nesse lugar. Então tem vídeos e estudos e gente maravilhosa que escreve mais tecnicamente, fala melhor sobre autores, sobre a obra. Eu vou falar sempre a partir do meu ponto de vista, né, como uma reles mortal aqui. Que quer divulgar e dividir isso com vocês, das minhas impressões, pra gente trocar uma ideia, enfim. Mas então, o livro se passa em Londres, no pós-Primeira Guerra, e a Virginia, ela participa do movimento do modernismo, né? Ali que vai de 1910 até 1930, mais ou menos ali o início do século XX, e o modernismo, ele traz realmente essa ruptura com as tradições, com aquilo que é muito marcado, que é esperado. Então há um movimento de busca de uma nova estética na arte, de novos movimentos, de novas perspectivas, e a literatura não ficou longe disso, né? Então ela traz uma narrativa totalmente diferente, até que eu estava pesquisando aqui,
essa questão de toda a obra, de todo o livro, né, passar em um dia, já foi um movimento bem de vanguarda para a época, bem diferente, né? E ela escreve também do ponto de vista, que é uma coisa que me interessa bastante, feminino, né, criticando também algumas questões do patriarcado, da sociedade, da posição das mulheres em uma sociedade extremamente tradicional, como a sociedade britânica, né? Então ela traz essa mentalidade, né, das mulheres. E eu achei assim muito interessante, mas não se reduz a isso também, né? Ela apresenta também um dos personagens, meu favorito, eu acho que é o Septimus, que é um veterano de guerra, que ele foi para a Primeira Guerra, e ele volta para esse mundo tendo que ser, entre aspas, normal de novo, só que depois, diante de tudo que ele viveu, de que ele vivenciou, né, inclusive até a perda de um grande amigo e companheiro de guerra, é bem interessante essa parte, né, que me lembrou, vou até fazer um parênteses aqui, aquele filme Nada de Novo no Front, que também é embasado num livro também muito bom. Quem não assistiu, assista. Nada de Novo no Front. Esse filme é maravilhoso e ele traz a crueza da guerra e como essas atividades, essas ações humanas, né, as guerras também, elas nos desumanizam. Você vê pelo olhar do personagem, como no cinema, né, uma questão mais visual, você consegue perceber na interpretação do ator, que eu achei excelente. Não li a obra, não sei como é que, imagino que deve ser maravilhosa também, mas o Wolf traz toda essa questão da desumanização e até da loucura, da depressão, nesse personagem Septimus, que para mim é um dos melhores. E ele faz, apesar deles não se encontrarem no dia, ele faz muita relação com a personagem principal, que é a Clarissa, né? A Mrs. Dalloway é a Clarissa, que é essa mulher da alta sociedade britânica, que está se preparando, se organizando para dar uma grande festa no final do dia. E aí ela passeia pela cidade, ela encontra pessoas, e o desfecho desse enredo todo maravilhoso, né, é na festa que ela promove também em Londres. Esse trechinho que eu li logo no início faz parte do prefácio dessa edição que eu comprei aqui, que é a edição de clássicos, né? Esse prefácio muito bom, que é de Alan Pauls, e ele traz como a escrita da Virginia Woolf não busca tanto uma relação com a realidade, né? Até porque a realidade, ela também consiste nada mais, nada menos do que uma certa interpretação de cada um dessa realidade, né? Então, ela trouxe muita estranheza, né? A Virginia Woolf trouxe muita estranheza ao lançar a sua escrita, até falar sobre isso. E até da função da linguagem, né? Que eu acho que é um dos temas centrais no modernismo e que a gente tem até hoje na pós-modernidade, é essa busca da compreensão do que é linguagem, o que é real, o que é verdadeiro e como a língua e a linguagem, ela não só interpreta, como ela constrói a nossa realidade, constrói o nosso mundo e as nossas verdades, né? Ele traz isso no prefácio e Woolf também pensava muito por esse lado. Tem uma parte que ele escreve aqui, ó, que é evidenciar até que ponto o que reconhecemos como realidade pode não ser muito mais que um jogo de aparências ou de álibis, né? Então é muito interessante, quem gosta dessa parte de linguística e da linguagem, a gente compreender que a linguagem não é aquilo que se opõe às coisas, ela é o que compõe as coisas, né? Então a gente vê o mundo através também da língua e da linguagem, né? Então, voltando a essa obra específica, eu nunca tinha lido, é uma literatura, um livro difícil, engraçado, porque eu terminei de ler em maio, já li um outro livro em junho, bem mais rápido, bem mais fácil. Estou até lendo também um outro livro que é da... Ai, gente, eu não tô... Que é da Carla Madeiro, né? Que é Tudo é Rio. Carla Madeiro, que é uma autora mais contemporânea, e a gente consegue ver como é diferente dos clássicos, né? Por que os clássicos são clássicos? Esse Tudo é Rio tem uma linguagem muito poética, é bonito, mas você, assim, lê até pela diagramação
das páginas, a letra você lê numa sentada. Esses livros, os clássicos, eu coloquei como... Eu me propus e coloquei como objetivo mesmo tirar todos os dias da minha vida, questão de 20, 30 minutos, para realmente sentar e estudar, porque você aprende até na questão do vocabulário, na característica da narrativa, uma narrativa mais densa, mais detalhada, que a gente hoje nesse mundo de rede social muito rápido e que busca dopamina o tempo todo, a gente vai ficando meio burro mesmo, né? Se a gente não coloca esses pequenos desafios de tentar acompanhar um outro tipo de narrativa mais profundo, mais detalhada. E a gente chega no ápice com Woolf, né, pelo menos nesse enredo, que traz já uma narrativa do psiquismo dos personagens, né, das personagens, através da técnica famosa, né, do fluxo de consciência. O que é esse fluxo de consciência? É como se ela estivesse narrando o pensamento, as coisas que estão dentro da cabeça dos personagens, que trazem questões existenciais, como envelhecimento, morte, guerra, sociedade, status dentro da sociedade. Então, o próprio tema em si já é, né, mais denso. Quando você pensa na narração desses pensamentos dentro da cabeça das pessoas, fica ainda mais complexo, né? Então, muitas vezes eu tive que parar, voltar, buscar significados. Mas assim, o esforço compensa, né? Aquele esforço que vale a pena, você sente assim que você tá aprendendo com a obra. E você realmente vai treinando, né? Um tipo de treinamento pro seu cérebro, que quando você vai ler outro tipo de literatura, fica bem mais fácil, flui de outra forma, né? Você vira um leitor mais fluido nas coisas. Lógico que não é um livro também que a gente pega assim de primeira, que não está acostumada a ler nada, fica complicado. Às vezes é melhor você começar com algum livro mais palatável, mas se você quer se desafiar como eu, é um livro que vale a pena com certeza. Então, só para dar um exemplo sobre essa questão de fluxo de consciência, que a gente fica assim, nossa, o que é isso, né? Tem um trechinho aqui que eu queria compartilhar com vocês, que está narrando um pensamento aqui da Clarissa, que é a personagem principal. Então, relato mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia do que é esse fluxo de consciência. Ainda assim, sabia que depois de um dia vem o outro. Quarta, quinta, sexta, sábado, que a gente acorda de manhã, olha para o céu, encontra Hugh Whittenbread, então de repente Peter aparece, depois essas rosas, foi o bastante. Ponto. Depois de tudo isso, quão inconcebível era a morte, que tudo isso tenha de acabar, e ninguém no mundo fazia ideia do quanto ela havia amado tudo isso, de como a todo instante, reticências, a porta se abriu. Então é isso, é como, sabe, você tá acompanhando ali o raciocínio da personagem, até a pontuação, uma pontuação diferente, não é muito claro, não tem travessões nos diálogos, então você não... É como se a autora não lhe contasse o que vem depois. Você vai deduzindo e vai acompanhando esse fluxo, e é igual um pensamento nosso na nossa vida, né? De vez em quando a gente tá divagando, pensando em alguma coisa, aí a porta se abre, alguém entra. Então esse é o fluxo de consciência, para vocês terem uma ideia de como que é a obra, né? Então, eu fiz algumas anotações no meu planner, que eu continuo usando, é muito bom. Como eu disse, o Septimus, que é esse veterano de guerra, é um dos meus personagens favoritos, e a relação dele com a esposa, especialmente, que me tocou particularmente por algumas questões particulares, é a relação dela no adoecimento dele, na loucura dele, na depressão dele, e como ela sofre com isso, né? Tem até uma passagem em que ela fica observando ele, que eu queria compartilhar com vocês também na página 44, que me tocou muito, que é ela observando o marido, né, essa pessoa que já tá bem doente, ela fala assim, pois ela não aguentava mais, por mais que o Dr. Holmes dissesse que não havia nada de errado, para ela melhor seria que ele estivesse morto. Não conseguia ficar sentada a seu lado quando ele ficava com esse olhar tão fixo, sem vê-la, que tornava tudo terrível. O céu e a árvore, as crianças que brincavam, puxavam carrinhos, sopravam apitos, tudo desabando, tudo era terrível. Então, eu achei
bem profundo, me identifiquei em algumas coisas em relação à companheira dele e me deu, tem até uma parte aqui do meu diário, né, que eu acho que é o melhor, que toda literatura faz muito bem pra gente, uma boa literatura, que é mudar algo dentro da gente, né. Então ela me deu, até coloquei aqui, o que mudou em mim é uma certa compreensão, também junto com esse outro filme que eu já citei para vocês, Nada de Novo no Front, dos estragos da guerra, né? E de traumas, assim, que às vezes a humanidade se coloca e como isso muda totalmente na vida dos indivíduos, que poderiam ter vidas totalmente diferentes. Então tem toda uma existência marcada e profundamente impactada e não só ele, né, mas toda uma sociedade, né, nesse livro. Então me fez ter uma compaixão maior até com homens, né, com soldados, uma compreensão maior do quão terrível é uma nação, uma sociedade passar por uma guerra, né. O que aconteceu com esse personagem é muito triste também, e ele se relaciona, né, como eu disse, com a personagem principal. E o que mais que esse livro mudou em mim é ter a compaixão, compreensão dos estragos da guerra e é observar a vida, né? Então, você vê a narração dos personagens faz a gente, em alguns momentos também que eu tenho trabalhado intencionalmente no meu dia a dia, de ficar um pouco offline das redes sociais, de tela, de parar, né? Eu tenho o privilégio de morar perto de um parque na minha cidade, então eu faço exercícios, eu faço 2 vezes na semana, eu faço umas corridas, e aí tem um momento que eu tô desligando tudo e eu fico só apreciando o som da natureza, o som dos carros, a cidade. Não moro em Londres, não vivo no pós-guerra, mas a percepção dessa realidade construída com uma beleza, com um trágico de vida e morte, e os seus ruídos e tudo isso acaba que me marcou também e me faz vivenciar nessas minhas caminhadas no meu dia a dia, na minha cidade, aqui em pleno século XXI, em 2026, né? Então a gente aprende muito. Então eu gostei da profundidade dos personagens, reflexões existenciais muito profundas, muito bonito, a crítica social, né, também dessa era pós-vitoriana, também da Inglaterra, né? Então assim, gente, difícil, achei que eu não ia conseguir terminar de ler, mas vale cada esforço, compensa. Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, tá bom? Como eu disse, agora eu estou nesse propósito de ler um livro que eu realmente tenha prazer, e esse está sendo bem bacana, da Carla Nadino, né? Talvez, acho que é uma trilogia, eu acho que eu vou ler mais os outros 2 também, só mulheres, né? E já comecei agora em julho a ler uma outra escritora, só que essa é americana, apesar de ter morado muito tempo na França, que é Edith. Gente, eu não sei pronunciar esse nome, sendo bem sincera. Edith Wharton. Edith Wharton. A Época da Inocência. Também tem filme, né? Aí eu quero ler o livro dessa mesma coleção de clássicos da Penguin Companhia. É um livro um pouco maior. Vamos ver quanto tempo que eu vou gastar. Não tô querendo colocar muitas metas pra mim, porque eu já tô com objetivos. Metas, assim, que eu tô querendo dizer de tempo, né? Já tô com objetivos altos aí de literaturas maiores. E tô tirando um tempinho mesmo pra estudar e tá sendo bem interessante. Então, depois, logo, trago novos vídeos sobre a Época da Inocência também, que é mais ou menos no mesmo período. Olha só, eu não sabia que é mais ou menos no mesmo período pós-guerra. Não, mentira. A escritora vivenciou pós-guerra, só que ela escreve, na verdade, sobre a Guerra Civil norte-americana, na comunidade, na sociedade de Nova York, né? Então, eu vou trazer dessa leitura. Quem tiver lido, me conta aqui. Quem tiver visto o filme, também quero ver o filme. E a gente vai trocando figurinha e conversando aqui. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo e a gente se vê. Tchau, tchau.